Salve, tudo bem? Hoje tem um formato diferenciado aqui no Portal do Trânsito, porque é o mesmo momento diferente. Estou recebendo um amigo que mora nesse Nordeste maravilhoso do Brasil. Ele é de Fortaleza, conheci em 2017 e surgiu meio que instantaneamente uma amizade por conta da afinidade que nós temos não só nas ideias a respeito da vida, da ética, de valores, da educação, mas especialmente sobre como é que devemos cuidar do nosso trânsito e da nossa mobilidade. Carlos Augusto Elias, que talvez assim por esse nome nem todo mundo identifique, mas se eu falar professor Carlão, eu tenho certeza que tem uma multidão de pessoas que já ouviram falar, que seguem seu canal no YouTube, que assistiram algum curso, uma palestra, uma entrevista desse especialista em trânsito, que faz parte de um time muito especial. Eu estive com ele e mais alguns especialistas analisando o projeto de lei 3217. Durante a pandemia, nós tivemos essa live famosa de 5 horas de duração, em que nós criticamos muito, nós colocamos ideias e fizemos aquilo que entendemos ser o que deve ser feito como cidadãos. Nós fizemos críticas construtivas, nós levamos ideias. E é isso que eu pretendo fazer nesse encontro de hoje. E vou dizer para vocês que vai ser muito fácil, como sempre foi, porque a cabeça desse cara é realmente muito especial. É um privilégio estar recebendo aqui o meu amigo, professor Carlão. Bem-vindo, Carlão. Muito obrigado, meu amigo. Eu fico feliz, viu? Suas palavras me deixam lisonjeados, mas eu sei que tem muito por conta da nossa amizade, né? Sempre tem, mas afinal de contas as amizades só são possíveis, né, quando Amém. realmente tem uma admiração, uma afinidade, enfim. E tu sabes muito bem que eu sou bastante seletivo no seguinte sentido: nós precisamos fazer com que o trânsito no Brasil e essa meia dúzia de apaixonados consigam expandir seus conhecimentos, suas ideias. Você faz isso com um brilhantismo no teu canal e é um colaborador do Portal do Trânsito, né? Afinal, várias vezes você já esteve por aqui. É muito bom isso porque nós precisamos que as pessoas saibam o que é de importante no trânsito. E nós temos um público que nos acompanha sempre. Isso deve acontecer contigo lá Sim. também, porque gosta do assunto, porque trabalha na área. Mas tem uma população brasileira aí, que a maior parte dela, que nunca nem parou para pensar. Então, Carlão, eu vou te propor já de cara aqui um assunto, uma informação meio assustadora, assim. A cada hora no Brasil, 240 multas por uso de celular são aplicadas. É um número meio assustador, né? Como é que se vê isso? Te preocupa esse assunto? Me preocupa bastante, né? Naqueles dados da Organização Mundial de Saúde, nem entrou o celular como fator de risco para a morte no trânsito. Nos estudos iniciais, era ali excesso de velocidade, associação bebida e direção, falta do uso do cinto, capacete e equipamento de retenção para criança, porque o celular é uma nova realidade, né? A gente sabe que do ponto de vista do Código de Trânsito, ele foi citado ali como algo que não se imaginava que fosse o que ele é hoje, né? Tanto que gera muita dúvida se é infração ou não, o uso de Bluetooth no carro e tudo mais. E ele é muito preocupante porque isso são os dados que a gente sabe de pessoas que foram flagradas. Quantas pessoas nesse exato momento não estão dirigindo utilizando o telefone celular? E ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, E não que tem simplesmente nenhum abordagem. agente de trânsito conseguiu constatar. Então isso é muito maior do que a gente possa imaginar. Eu acho que é um número que não dá nem para mensurar e acho sim extremamente preocupante, porque só uma simples olhada para o celular, a depender da velocidade que a pessoa está, são muitos metros que ele está circulando e se expondo não só a si, o risco, mas colocando outras pessoas em risco também, né? Se o condutor não está olhando o que está fazendo, quem que está conduzindo o carro naquele momento, né? Está indo no embalo, o risco é altíssimo e os acidentes são gravíssimos, né? Equivalentes às vezes a estar alcoolizado, intoxicado. É como dormir ao volante.
Sem né? dúvida. Fica completamente sem Se controle. o veículo está a 80 km por hora, as pessoas têm que entender que você está a 80 km por hora. Isso. Você Isso aí, também. isso aí. Não é o veículo como algo que está distante, né? E tem muito assim de uma grosseira falta de percepção de risco, né? Nós já falamos disso algumas vezes, que faz com que a pessoa entre num módulo de ilusão, né? De que está tudo bem, porque a gente se distrai com o movimento. Os veículos cada vez mais modernos, quando a estrada é boa, o veículo é bom, você não percebe mesmo a velocidade. Fica extremamente arriscado. Carlão, você acha que isso é uma coisa assim que se resolve com fiscalização? Isso é uma questão de conscientização? Então seria pelo viés da educação? Como é que a gente vai conseguir contornar esse problema tão sério? Olha, Celso, eu respondo essa tua pergunta da mesma forma quando alguém me pergunta assim: teve um sinistro de trânsito, de quem foi a culpa? Quase sempre as pessoas querem saber assim, foi do condutor A ou do condutor B? E quase sempre o sinistro é multifatorial. A resolução é multifatorial. Não dá para a gente achar que um processo de conscientização ele vai ser capaz de mudar a realidade de todas as pessoas. Eu acredito sim. Eu acho que mudança de comportamento é possível. Eu sou prova viva. Eu era um péssimo condutor. Você já foi um mau motorista, Carlão? Um péssimo motorista. Aqui vocês chamam de racha, né? Lá a sim. gente chama de pega. E eu já fiz. É mesmo? Sim. Aos 22, 23 anos, eu lembro uma coisa que eu não me envergonho, porque faz parte da minha história e faz parte de quem eu sou até ter chegado aqui. Mas com meu filho de 2 anos, que hoje tem 26, eu cheguei a fazer uma competição com outro condutor lá. E eu acho que o adulto, Celso, o adulto, por mais que as pessoas digam assim, não, a mudança necessariamente vai ser a partir das crianças, eu concordo, mas o adulto também muda. Não é preciso desistir do adulto, né? Quando a gente pensa em educação. Não devemos. E eu estou obstinado a trabalhar com adultos e na mudança do comportamento de adultos, não só no trânsito. Porque quando a gente fala de educação para o trânsito, as pessoas tendem a pensar que a pessoa está tudo bem com ela, agora no trânsito ela é tão mal educada. Não, ela é no trânsito o que ela é na essência. Ela só transparece no trânsito o que ela é na essência. Se ela não demonstra nas relações pessoais, é porque ela colocou filtros ali. Não dá para dizer que uma pessoa é super bem resolvida, educada, ponderada, razoável, mas no trânsito se transforma. Não se transforma. Ela, na verdade, mostra quem de fato ela é. Eu lembrei agora do Pateta. Senhor Andante, Senhor Volante, Pateta, 1958. Olha como faz tempo, né? O Walt Disney teve essa sacada assim de perceber esse fenômeno que acontece no trânsito, onde de repente alguém que aparentemente é calmo, tranquilo, né, o Senhor Andante, ao se vestir de carro, né, ao entrar nessa armadura, se transforma. Na tua leitura é porque tinha aqueles elementos estavam ali do abuso, do desrespeito, essa tendência, essa facilidade com que assume essa posição superior, afinal vira um ciborgue, né? Porque você tem uma extensão do corpo ali. E assim, é óbvio que isso é uma hipótese, não dá para a gente fazer nenhum tipo de afirmação, mas é muito difícil imaginar que uma pessoa se transforma em tão pouco tempo, deixando de ser uma pessoa empática e sendo egoísta, e sendo individualista, querendo levar vantagem em cima de outras pessoas. Então, eu acho que falta muito, Celso, assim, voltando até à questão, né, do multifatorial, eu acho assim que a fiscalização ela tem um poder fantástico de transformação, de fato. Para algumas pessoas tem que ser de forma repressiva mesmo a mudança de comportamento, mas eu também acredito que as pessoas possam entender que trânsito é um ambiente de convivência social e que avançar o sinal vermelho ou estacionar em local proibido
vai além de uma infração. É antiético. É não ter noção de coletividade. Porque se eu estou num ambiente em que, naquele momento, o sinal está vermelho para mim, é porque, durante algum tempo, ele estava verde. E outras pessoas estavam aguardando. Eu preciso entender que a locomoção de todas as pessoas, ela precisa ser racionalizada e vai ter momentos em que o meu interesse imediato ele não vai ser suprido, porque eu faço parte de um conjunto de pessoas. E, por mais óbvio que isso possa parecer, tem pessoas que não conseguem perceber. Não é que elas não saibam, mas elas não conseguem perceber. E eu tenho certeza que alguém vai pensar sobre isso agora e vai dizer o seguinte: pô, faz sentido. Eu lembro de uma vez que eu fiz isso, eu poderia ter feito diferente. E eu acredito. Agora, aquelas pessoas que não estão dispostas a mudar, mas eu acho que um cidadão que pensa assim, poxa, quem eu sou? Como eu serei lembrado no meu velório? Aquelas pessoas que pensam sobre a vida, pensam sobre si, pensam sobre relações, pensam sobre coletividade, eu acho que essas pessoas elas estão dispostas a refletirem e mudarem comportamento. É muito simples, Celso. Mudar comportamento é simples, apesar de não ser fácil. Como tanto, no trânsito é cheio disso, né, Carlão? Na verdade, o trânsito é uma série de protocolos, todos eles muito simples, mas todos eles com um grau de dificuldade por si só e, principalmente, o que potencializa tudo, pela dinâmica, né? Porque é tudo entrelaçado. Então, é o estado de espírito que eu tô com a tua, porque a gente vai estar ocupando a via no mesmo momento, eventualmente disputando espaço, né? Por natureza do trânsito, expostos ao risco de eu não perceber o que você queria fazer, ou vice-versa. Não é nada fácil, mas eu queria pegar no seguinte: você contou que você, na juventude, foi um transgressor, então, né, digamos assim, prática do pega. Uhum. O Rio Grande do Sul também tem uma região lá que é pega, não é racha, pega a expressão. O que faltava ali para o jovem Carlão, naquele momento? Era a falta de percepção de risco, era a informação de que aquilo era proibido ou de que era perigoso. Você acredita que o adulto pode ser recuperado, né? É possível educar o adulto. Então, palmas para a andragogia, que há de nos salvar nesse momento imediato, né? Sim. Que a gente educar crianças e jovens, pô, o futuro lá vai ficar melhor. Mas e hoje? Que eu tenho um monte de gente que já está aí, né, que é adulto, que está se comportando mal. Como que funciona isso? É a percepção de risco? É um processo educativo específico? É uma fiscalização? É a combinação de tudo isso? Eu acho que é uma combinação e, no meu caso, eu acho que faltava um pouco de percepção de risco, porque quem se considera um bom motorista acredita que qualquer manobra que se faça vai dar tudo certo, porque eu tenho controle, eu sou bom e tal. E pode até ser muito bom, né? Mas no trânsito existem as externalidades, que não dependem apenas do teu controle, do que tu estás enxergando e tudo mais. Mas eu acho que, principalmente, individualismo. Sabe, Celso, eu cada dia tenho... Eu acredito na mudança do adulto, Celso, não só nesse entendimento da importância do deslocamento das pessoas, mas na mudança real do indivíduo. Porque a gente está falando tanto assim, criticando tanto o político, mas, peraí, o que é que eu faço? Qual é a minha contribuição social para um mundo que eu defendo? Então, sabe, eu acho, Celso, que a gente precisa realmente alertar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, mesmo que a gente não consiga enxergar os benefícios ou as mudanças que eu estou propondo. Porque, de fato, por que a educação para o trânsito é tão pouco privilegiada? É difícil mensurar. Quando você instala um equipamento um medidor de velocidade, por exemplo, e naquela via morreram 5 pessoas no ano,
depois que instalou, não morreu mais ninguém, é mensurável. Mas quando eu trabalho com educação, quantas mortes eu consegui evitar com a quantidade de crianças, jovens ou adultos? É muito pouco mensurável. Então, até mesmo, acho que o poder público, através dos políticos, por não ter dados mensuráveis, talvez não priorize. Também isso é uma hipótese. Mas eu bato muito na tecla porque eu também mudei muito, sabe, Celso? Na vida, em olhar a vida de outra forma. Eu acho que a gente está com muitos problemas. A gente tem muitos problemas. Eu acho que todo mundo quer resolver os seus problemas. E até mesmo, às vezes, as pessoas estão indo para a igreja. Olha só, se a gente for olhar os ensinamentos, né, que Cristo, né, que é hegemônico no nosso país, deixou, mas as pessoas estão indo buscar prosperidade pessoal, ganhos pessoais. É difícil ver pessoas pensando coletivamente, né? Então, eu penso de verdade que a gente precisa melhorar as pessoas e isso vai ser refletido no trânsito. Que as pessoas, na verdade, voltando ao que você tinha falado antes, né, elas estão externalizando aquilo que elas já são. Então, temos que melhorar as pessoas para o trânsito melhorar. Como filosofia e até como a base da estratégia a ser desenvolvida, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa encontrar uma receita aí que seja um equilíbrio entre a metodologia adequada, a linguagem adequada. Lembrando que a educação começa com comunicação, né? A pessoa não tem acesso à informação, nem nunca ouviu falar, é óbvio que ela não tem referências. Mas esse esforço legal é necessário. E eu e você já participamos de grupos aí que discutiu projetos de lei, né, o que deu origem aí à última grande mudança na legislação, lá o projeto 3217, que vai estar, o link vai estar por aqui, você pode até rever aquela super live lá de mais de 5 horas. Nós e outros colegas especialistas mergulhamos ali para tentar entender, né, o que os redatores da lei estavam propondo, onde eles queriam chegar e o que poderia se salvar dali. Porque nós vivemos num país em que parece que a gente faz leis assim meio sem saber exatamente por que está fazendo, né? Nós temos até um triste apelido para o nosso CTB, em vez de Código de Trânsito Brasileiro, é Colcha de Trapos Brasileira, de tantos remendos, né, de tantos puxadinhos, de tantos jabutis que entram nos projetos de lei, coisas não tem nada a ver e acabam virando regra. É por isso que não é fácil, né, Carlão, o trabalho que eu considero que não é fácil o que nós fazemos no Portal do Trânsito, eu acho que não é fácil o que você faz lá no Manual do Trânsito. E como especialista da área, volta e meia, eu sou convidado, como acontece contigo, para, escuta, vem aqui dar a tua opinião, por que aconteceu aquele acidente terrível, engavetamento, morreram tantos. Os fatores são conhecidos, né? Os motivos são conhecidos. Às vezes não se chega à conclusão daquele especificamente quais foram os fatores, porque a própria análise, né, dos acidentes é feito de forma muito superficial no Brasil. Quem dera fizéssemos como nos acidentes aéreos, né? Que daí passam anos investigando para chegar num laudo técnico. Nesse contexto, né, de uma área tão difícil de lidar, em que é tão necessárias as regras, é tão necessário a aplicação da fiscalização do esforço legal, e ao mesmo tempo é tão necessário fazer educação. Eu tenho a impressão que a gente tem errado muito na escolha de quem está com o poder na mão. Lembrando que quem faz leis no Brasil, no trânsito, é as duas casas federais, né? Deputados federais e senadores. Você ainda acha, né, ou você concorda com a seguinte afirmativa? Nós somos ruins de cidadania. Se fôssemos melhores cidadãos, nós teríamos também menos problemas no trânsito. Como soa isso aí nos teus sábios ouvidos? Eu concordo totalmente. Concordo totalmente. E acho sim, Celso, que falta seriedade para se indicar gestores de trânsito.
E essa seriedade, ela perpassa por você entender o seguinte, ó, eu virei governador, eu preciso indicar um presidente do Detran, de um órgão executivo do Estado, e eu preciso indicar uma pessoa que tenha conhecimento técnico. Porque se ele tem conhecimento técnico, ele pode até nem ser um grande defensor da segurança. Ele conhece de legislação, mas o conhecimento técnico ele já seria um pontapé importante para a montagem de uma equipe interessante. E assim, eu não consigo lembrar, dentro da minha realidade, assim, de gestores que foram escolhidos por prefeitos e governadores que tinham assim uma vida dedicada a trabalhar com essa temática. Não lembro. O critério nunca é a competência técnica, é sempre prioritariamente afinidades políticas e não o que deveria ser. Exatamente. E eu acho, Celso, que é possível você encontrar Opa, dentro certeza. Dos técnicos, pessoas que possam ter alguma afinidade com aquele determinado grupo. Sem dúvida. Ó, pergunte para mim e para o Carlão aqui, a gente indica um monte de gente super competente que poderia... Me falei, você quer uma pessoa com qual perfil ideológico? Pronto, eu conheço alguns bons técnicos com esse perfil ideológico. Que poderiam estar lá, né, comandando um órgão executivo de trânsito do município, do estado, da União, enfim, né? Nós sofremos disso, eu concordo plenamente com isso também, eu acho que nós sofremos sim. E aí, isso é por quê? Porque nós que gostamos do trânsito estamos afastados da vida política? Ou é porque os políticos ainda não enxergaram o quanto o trânsito pode ser bom? Aliás, pergunta que está sempre no fundo, né? Trânsito dá voto? Né? O nosso amigo J. Pedro Corrêa sempre traz esse questionamento, né? Talvez os políticos estejam afastados porque acham que ou não dá voto, ou é só o lado negativo. O que está faltando aí, Carlão? Essa é uma pergunta interessante, Celso, porque eu lembrei, agora que você fez essa pergunta, eu lembrei de um município que eu dei consultoria e o assessor lá falou o seguinte, não, mas o prefeito, ele não acha que isso é popular. E na hora, assim, me deixou meio assim, triste, né? E assim, se a gente for olhar de verdade qual é a visão hegemônica social sobre fiscalização, indústria de multa. E eu acho que nos últimos anos, Celso, infelizmente, a gente teve, né, um presidente que reforçou bastante essa coisa da indústria da multa. Indústria da multa. E um debate que nós estávamos ganhando. Porque para pensar, Celso, vê só. Nós temos mais morte no trânsito brasileiro do que assassinatos. O principal fator de risco para a morte no trânsito é o excesso de velocidade. O único meio que a gente tem para combater efetivamente o excesso de velocidade são medidores de velocidade. Então, se a gente olhar de forma lógica, racional e sem paixões, nós não deveríamos ser contra os redutores de velocidade. Mas a gente continua tendo uma manifestação hegemônica da sociedade de que aquilo ali está ali para prejudicar ainda mais o cidadão. E eu até acho que algumas pessoas têm razão. Tem maus gestores instalando onde não deveria. Projetos errados. Projetos errados. Tá, mas pegar questões pontuais, e normalmente quando a gente fala, eu já desafiei, assim, quem quiser debater comigo, eu provo, não existe indústria da multa. Quem quiser debater esse assunto, qualquer pessoa no Brasil, eu estou disposto, e eu acredito que eu provo que não existe indústria da multa. O Carlão é corajoso ainda de dizer isso, porque sempre tem gente disposta a provar o contrário. Tem sim, porque estão metendo a mão no meu bolso. Pois é, mas sempre as pessoas que falam isso, Celso, elas têm como base um ou dois exemplos pontuais. Que são esses projetos, até eu tenho que corrigir aqui, não é o projeto que está errado, eu já vi isso acontecer aos montes, Carlão, você também deve ter visto. O projeto tecnicamente estava ok, mas ele sofreu distorções na hora
Sim. de aplicar por conta, às vezes, de razões inconfessáveis, né? Onde o bom senso foi para o lixo. Pois é. Então, daí fica complicado, né? Fica Pois complicado. é. Mas, assim, querer colocar na balança que esses erros ou problemas que existem se sobrepõem ao individualismo das pessoas. Aí é pensar pequeno, né? De achar que porque alguma coisinha não está funcionando bem, ou tem casos que não funciona, e tem mesmo, né? Infelizmente, que isso pode determinar abrir mão de tudo, né? Então, nós tínhamos, Celso, que ter uma legião de pessoas defendendo Exatamente. fiscalização eletrônica de velocidade. Mas para isso as pessoas precisariam entender, né, Carlão? Daí que eu digo assim que tem um desafio enorme da educação. Da comunicação também, acho que os veículos da imprensa têm um papel enorme. Menos mal que vivemos um tempo, isso que está acontecendo aqui é exemplo, o teu canal lá é exemplo. Tudo isso é uma forma de não depender dos canais tradicionais, né? Você pode obter informação, mas você tem que ir atrás. Quer boas informações de trânsito, vem para o Portal do Trânsito, vai para o Manual do Trânsito. Nós podemos também elencar, né, uma série de colegas que fazem uma boa informação, porque se criou também muitos mitos em torno disso, né? E assim, eu quero aproveitar até essa tua fala, Celso. Hoje o Portal do Trânsito me pauta. Eu tô lá no canal do Telegram. Bom saber disso. Não, tem muito, inclusive é porque você não vai ver todos os vídeos, mas tem vídeo lá que eu leio a notícia do Portal do Trânsito, comento, convido as pessoas a conhecerem, porque de fato não é porque eu estou na tua presença o melhor portal que existe de notícias de trânsito do Brasil, sem dúvida nenhuma. E hoje eu crio o meu conteúdo porque é muito difícil. A gente estava falando nos bastidores que eu faço vídeo praticamente todos os dias. Então, é pelo menos 20, 25 vídeos por mês. Então, para que eu possa ter esse nível de produtividade, eu preciso realmente estar muito bem informado, estar sempre atento a tudo que está acontecendo e tudo mais. Então, o portal tem tido essa contribuição. Eu não lembro o que a gente estava falando, eu ia emendar com alguma coisa que tu comentou. Sobre o papel da imprensa, né? Sobre o papel, a importância, a relevância de quem está dando as notícias. A gente vive esse momento em que temos muitos mitos, que é as fake news, que acabam se tornando referências, e as pessoas de tanto falarem, não, tem indústria da multa sim, tem indústria da multa, aquele radar não devia estar lá, estão me multando, a variação da velocidade é exagerada, e a gente sabe que você elencou aí alguns, e nós poderíamos citar exemplos de projetos mal executados, né? Sim, onde realmente o cidadão tem razão deles. Pô, mas eu estou numa rodovia, é 80 por hora, de repente é 40. Né? Como que acontece isso? Acontece que ali tem uma área de cruzamento com pedestres, as pessoas que moram ali, a rodovia não devia estar passando por ali, ou já devia ter um anel viário, a comunidade não devia ter se instalado ali, ou deveria então ter uma estrutura que desse segurança. Então a solução é vamos baixar a velocidade. E daí, obviamente, não está pensando no bem-estar, na produtividade e até nas questões econômicas de quem está ocupando a rodovia. E aí você não tem uma via bem estruturada, e aí também você não tem gente, esses usuários todos ficam revoltados e acaba girando para baixo, né? Ganhamos uma espiral negativa em relação à imagem do trânsito. Eu lembrei o que eu ia falar, porque assim, eu já trabalhei em órgão municipal, né? Eu era servidor do Detran, eu pedi exoneração, mas eu gosto mesmo de trabalhar no município, sabe? Eu acho que está mais próximo das pessoas. E assim, é interessante, Celso, que depende de onde você mora, o teu interesse no trânsito muda. Então, por exemplo, a gente recebia, quando eu era do órgão executivo de Recife, muitos abaixos-assinados de pessoas solicitando fiscalização, lombada eletrônica. Mas, porque teve um sinistro, excesso de velocidade, enfim. Só que aquele mesmo que pede na via dele é o que reclama em outro ponto. E eu vou te trazer... Ele quer respeito na frente da casa dele. Não, Celso, eu vou te trazer um fato real. Eu não vou lembrar do ano aqui, mas faz, acho que umas 2 décadas. Uma década e meia. Eu fui diretor de transportes da CTTU, que hoje é uma autarquia de trânsito e transporte urbano do Recife. Nós fizemos uma mudança num bairro lá, chamado Bairro das Graças, que numa determinada rua, algumas ruas, mas uma especificamente, existia estacionamento em ambos os lados permitido.
o órgão decidiu proibir o estacionamento em um lado, porque era uma via de sentido duplo, não tinha como fazer um binário, enfim. O que é que você acha que aconteceu? Proibição de estacionamento de um lado. As pessoas elogiaram ou criticaram? A resposta é: de quem você está querendo saber? De que lado da rua você está falando? Os moradores, Celso, não gostaram. E eu vou te falar isso porque eu atendi as pessoas. Os moradores acharam ruim a proibição de estacionamento porque diminuiu a quantidade de locais para eles estacionarem. Mas quem passava, e na época era cartinha para o jornal, parabéns à CTTU, na rua tal agora, a fluidez está muito melhor. Ou seja, quem passa... Curtiu. Então, mas quem mora isso que lá, a gente não. precisa entender, que dependendo de onde você está, em qual contexto, uma realidade ou outra te favorece ou te beneficia, tu é a favor ou contra. E essa dicotomia, né, que a gente vive, essa divisão, ela, de um momento para o outro, ela muda, né? Porque, assim, você é contra ou a favor, não parar na guia rebaixada. Depende, na minha casa eu quero. Né? Mas eu que moro ali, eu não quero que o outro more. Ok, muito legítimo, tá tudo certo, né? Você gosta de lombada física? Não. 100% das pessoas odeiam lombada física, mas quantos pedem? Você já teve então, né? Em órgão municipal, você sabe que é uma das coisas mais pedidas. Isso deve ser um fenômeno no Brasil inteiro, sim. Né? Eu quero uma lombada na frente da escola do meu filho, né? Na frente da minha casa. Mas para eu chegar até a escola do meu filho, ou quando eu estou voltando para minha casa, eu não quero encontrar nenhuma. Absurdo. Pois Quantas lombadas? Então, peraí, não dá, né? E aí é que eu digo, falta esse preparo. Eu sou daqueles que acredita, a gente conversou isso várias vezes, né? Mas eu trago esse assunto aqui de novo porque eu sei que você faz uma análise bem contundente, bem precisa disso. Eu aposto muito na educação a partir das crianças. Eu vejo a necessidade da educação dos adultos. E fazemos isso até com muita eficiência na Tecnodata Educacional, nos nossos cursos, formação de condutor, afinal já é adulto, né? Reciclagem, os cursos de especialização. É claro que eu acredito que isso é possível, né? Mas eu vejo uma grande dificuldade em relação aos adultos que aí estão dirigindo os seus veículos, participando do trânsito de forma abusiva, irresponsável, mal educada, sem cidadania, porque são desafios realmente consistentes, assim. Eles são desafios que põem em teste a nossa capacidade, né? Então eu tenho a seguinte pergunta para ti, Carlão. Você acha que quando há interferências na legislação por conta de as cabeças que estão no nível legislativo, judiciário, estão no nível judiciário, o STF com suas análises das ações que questionam, que vão avaliar se é constitucional ou não, se pode ou não. Nós tivemos recentemente uma decisão do STF, é isso que eu queria te perguntar pontualmente, interferindo na lei dos caminhoneiros. E essa decisão me parece bastante favorável para os profissionais, no sentido de lhes proteger, lhes dar melhor proteção, né? Porque acaba com a possibilidade de dormir enquanto o caminhão está trafegando, o caminhão tem que estar parado. Isso é bom porque ele vai dormir melhor. Depende da pessoa, mas ok, em tese ok, né? Aquela meia hora de descanso a cada 4 horas não pode mais descontar das 11 de descanso. Aquelas 11 não pode ser descontínua. A remuneração por hora em fila de espera, coisa tão comum na vida dos caminhoneiros, né, de quase todos em diversas áreas do transporte, não pode mais ser aquela coisa de só 30% do valor trabalhado. Então, me parece que foi bem pensado no sentido de proteger o caminhoneiro. Mas para as empresas, para as operações em si, não é bem assim. E também tem uma diferença entre o caminhoneiro autônomo e aquele que está trabalhando sob regime de CLT. Eu queria que você analisasse o seguinte: é mais uma daquelas interferências numa lei que já existe, que vem de baixo para cima pelo judiciário, né? O STF interferindo. Que desfecho vai ter isso? Você acha que
vamos ficar diante de uma daquelas que está na lei, agora tem uma nova interpretação da lei, mas não vai pegar porque é inexequível. Sabe, Celso, eu acho que o trabalhador brasileiro, de um modo geral, ele realmente hoje vive uma situação de muita dificuldade, né? A gente vive num país muito desigual, né? Onde 1% dos mais ricos assim tem uma discrepância salarial não, de renda da base assim drástica. Mas eu me preocupa um pouco essa interferência na relação de trabalho. Então, eu tenho, né, apreço pelo trabalhador que precisa não só ser melhor remunerado, mas principalmente ter a garantia. Porque quando a gente fala na lei do descanso, a gente não está dizendo assim, é só para ele ter satisfação. Não, é para ele ter segurança também. Claro que eu tenho apreço por isso. Agora, a depender do nível de interferência, e eu sei que não dá para dizer assim, mas tem que ser uma relação 100% de negociação entre empregado e empregador, porque as condições para isso, elas são desfavoráveis para o trabalhador no geral. Mas, em compensação, quando se interfere muito, na operação das empresas, você pode ter outros problemas relacionados, como, por exemplo, aumento do frete, e isso gera um problema em cadeia que acaba trazendo consequências para todo mundo, né? Principalmente num país em que o transporte de bens, mercadorias, ele é basicamente rodoviário. É hegemonicamente rodoviário, né? A gente não tem outras opções consistentes, né, de transporte. Então, assim, eu me preocupo com o judiciário. E muitas vezes, como você falou, a interpretação ela muda, né? A gente não sabe hoje no STF, depois que houver outras mais 2 indicações, se o que já está pacificado lá vai ser mantido, vai ser alterado. A gente viu aí... É uma insegurança, né? Insegurança jurídica, total. Então, assim, eu me preocupa, mas eu acho que, assim, a gente precisa realmente, Celso, ter uma preocupação com esse trabalhador que está dirigindo, que está transportando as mercadorias, principalmente está transportando pessoas, né? Porque um motorista de transporte coletivo rodoviário, ele está ali transportando 40 pessoas, né? Que representam ali 40 famílias, né? Então, realmente, ele precisa ser considerado, respeitado, não só pela sua própria condição, mas pela importância do que ele está transportando, né? E isso acaba refletindo numa das coisas que eu tenho mais defendido, Celso. Assim, se tem uma frase que eu gosto de falar e repetir, eu não acho que ninguém merece, Celso, receber uma ligação dizendo que uma pessoa que ela ama acabou de morrer no trânsito. Ninguém merece isso. E, infelizmente, hoje, a gente está gravando à tarde, algumas famílias receberam essa notícia. É uma dura realidade para muitos. E vão receber hoje ainda. Isso mesmo. Todos os dias tem. E no transporte de pessoas, isso, quando acontece, é muito impactante. Por mais que nem se chame tanta atenção assim. Uma notícia de um ônibus que capotou e morreram 30 pessoas, a gente vê essa notícia, quando é noticiada, e bola para frente, né? Eu acho que precisamos nos sensibilizar mais. E, como você falou, num desastre aéreo, por mais que possa demorar, mas investiga-se as causas. Mas na morte na rodovia, quem é culpabilizado? Parece menos importante, né? Eu até brinco às vezes com as pessoas, digo assim, escuta, se for morrer de desastre, assim, opte pelo aéreo. Porque pelo menos tem possibilidade de falar em teu nome num grande noticiário depois, mais tarde, né? Na lista dos que morreram porque caiu o avião. Porque morrer atropelado na rua ou em meio a um acidente de trânsito parece pouco importante. Tamanha banalização, né? Que nós aceitamos, nós toleramos, e daí contribui para essa banalização como se fosse
como se fosse pouco importante. Parece que a gente não se vê ali, naquele lugar, sabe? Tem um motociclista num cruzamento estirado ali no chão, a gente passa, o que foi, e daqui a pouco, 5 metros adiante, a gente volta a falar sobre o futebol. Carlão, eu queria aproveitar aqui a tua presença e pedir para você comentar o seguinte. Recentemente nós tivemos um grande engavetamento aqui perto na rodovia federal, perto de Curitiba. Foi nesse final de semana. Vocês já estavam aqui por Curitiba, devem ter ouvido falar, né? Em São Luís do Purunã. Muita neblina e foi uma sequência, envolveu mais de 30 veículos, morreram 6 ou 7 pessoas, não sei como é que parou a contagem aí. Isso os que morreram, né? Fora quem se machucou muito e o trauma que todas essas pessoas... hoje, dando uma entrevista para a Rádio CBN, o jornalista me contou o seguinte: olha, parece que teve um veículo que apenas saiu da pista de manhã. E esse veículo saiu, não aconteceu nada mais do que ele sair da pista, um caminhão ficou meio de lado, e que o primeiro acidente dessa sequência foi porque alguém diminuiu muito a velocidade para olhar aquele primeiro. Então, eu queria que você comentasse isso. Nós temos misturado a uma pouca habilidade, uma pouca percepção dos riscos, de que trânsito é perigoso, nós temos ainda, muitas vezes, um impulso mórbido de olhar o acidente que aconteceu com o outro. Isso compõe esse conjunto de comportamentos inadequados, que podem resultar em pequenos sustos ou em desastres gigantescos, né? Como esse que aconteceu aí. Em relação a esse conjunto de fatores que podem estar por trás da ocorrência de um acidente, você acha que nós estamos cuidando bem das nossas rodovias como deveríamos? E trago um elemento só para contribuir aí com esse raciocínio. Tem países que têm as rodovias tão bem estruturadas que a sinalização de velocidade máxima é dinâmica. Ela varia conforme as condições do momento. Começou a chover, baixa a velocidade máxima permitida, né? Se tem neblina, baixa mais ainda. Se acontece um acidente ou tem obras na via, qualquer outra interferência, ela baixa muito, mas não deixa os carros parar. E com tudo isso, a gente agrega um fator de segurança externo. É uma forma de não depender só da percepção de risco dos condutores. Até onde você tem esperança que a evolução tecnológica vá compensar as nossas falhas? Nós podemos, no futuro, né, o propósito é falar esse futuro no trânsito, nós teremos um trânsito mais seguro? E essa segurança virada à tecnologia, virada a uma melhor educação, da melhor fiscalização, da melhor legislação? Essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, eu tenho pesquisado um pouco sobre o futuro da mobilidade. Mas, sabe, Celso, eu acho que a gente precisa mudar. E aí eu vou desviar um pouquinho, depois eu volto. A formação do nosso condutor. E quando eu falo que a gente precisa melhorar a formação do nosso condutor, eu não estou atribuindo, como muitas pessoas atribuem, ao CFC uma responsabilidade que muitas vezes ele não tem condições de mudar, que é pegar um adulto com suas individualidades e transformá-lo em um cidadão melhor num pouco tempo de curso. Mas eu falo mesmo do que nós devemos trabalhar na formação do condutor. Eu acho que a gente tem ainda uma formação muito tecnicista, muito voltada para... Tá, beleza, qual a importância de você saber o que é que diz o artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito, que é a preferência de passagem? Tem importância, tem, mas eu acho que tem que ter uma formação, e aí eu estou falando da legislação, focar mais no comportamento. Porque se a gente olha os fatores de risco, Celso, são comportamentais. As pessoas não avançam o sinal vermelho porque não sabem que não pode avançar. Não deixam de usar o cinto porque eu esqueci. Pode até acontecer, mas a gente precisa focar no comportamento. Nesse caso aí do engavetamento, eu acho que tem que deixar claro para as pessoas que quando tem um sinistro, você não deve estar olhando. Até mesmo para não se abalar emocionalmente.
Eu não olho, porque dependendo da cena que eu vejo, isso me abala na condução a partir dali. Porque talvez um dos meus defeitos seja ser empático demais, eu me coloco muito no lugar. Meu Deus do céu, a mãe dessa pessoa vai receber uma ligação. É a primeira coisa que eu penso. E aí eu acho que a gente precisa pensar em tecnologia, sim. A gente não pode descartar, os carros autônomos estão aí. A gente tem uma série de equipamentos de fiscalização de velocidade, o Doppler fizesse um vídeo muito bom sobre isso. Nós temos semáforos inteligentes que, a partir dos sensores, vão abrir ou fechar sem ter uma programação semafórica prévia. Mas a gente ainda precisa focar no indivíduo. Por mais que eu seja muito favorável à tecnologia, sou muito favorável, acho que ela é uma grande aliada, mas eu não posso pensar como um gestor de trânsito, por exemplo, que eu vou encher as vias da cidade onde eu faço a gestão do trânsito, de equipamento de fiscalização eletrônica, e meus agentes de trânsito não estarem nas ruas. Pelo contrário, é para que a tecnologia venha para que eles tenham mais mobilidade, mais tempo para ajudar, para orientar, para estar junto das pessoas. Então, a minha resposta é sim, eu acho que a tecnologia vai ajudar muito, mas eu acho que a gente não pode depositar na tecnologia sem depositar antes no indivíduo, sabe, Celso? Eu acredito muito que a gente precisa focar nas pessoas. Eu acho que a pandemia, ela foi uma grande oportunidade da gente repensar muita coisa na vida da gente. A gente nem fala mais sobre isso, né? A gente até meio que esqueceu. Parece que faz tanto tempo já que passamos pela pandemia. Olha como a vida de um monte de gente mudou. Quantos filhos agora são órfãos? Né? Quantas novas atividades surgiram, negócios quebraram. E eu acho que quem passou por esse processo e não percebeu que tinha ali um grande aprendizado humano, de relacionamento. Eu aderi, Celso, a uma filosofia chamada Ubuntu. Filosofia africana que fala muito da importância que existe nas pessoas conectadas. Se contrapõe ao individualismo. A frase é: eu sou porque nós somos. E eu acredito muito que se eu consigo me ver como extensão de Celso como uma extensão de mim, de todos que estão aqui, a gente consegue enxergar a vida de uma outra forma e que vários problemas, como esse que a gente identifica no trânsito, eles passam a ser menores. Me preocupa muito as pessoas procurarem sempre resolver o seu problema. Sabe aquela coisa que vai fechar a rua aqui, um protesto, tal, passei, aí eu dou risada. Tem um monte de gente que não passou. Isso é ruim, só eu ter passado. Enfim, então, eu tatuei essa frase aqui, Celso. Eu sou porque nós somos. Porque eu acredito de verdade que nós todos somos um. Né? Conectados com uma divindade, que eu respeito as diversas formas que as pessoas chamam essa divindade, que é o Criador de tudo que há. E, assim, é a esperança de pessoas mudarem que eu acredito que tudo vai mudar, inclusive a realidade do nosso trânsito. Então, eu aposto de verdade nisso, sabe? Tecnologia tá beleza, mas vamos mudar as pessoas. E as pessoas estão precisando de conversas como essa. Quantas conversas como essa aqui, Celso? Até mais profundas.
sobre filosofia, sobre vida, sobre legado, sobre a importância que eu tenho para meus alunos, para os meus amigos, para os meus pais. Então, eu acho que a gente precisa entender que a gente é um grãozinho diante da humanidade, mas um grãozinho que tem muita importância quando se junta toda a areia, que são a soma de todas as pessoas. Então, eu sou um entusiasta por pessoas. Eu gosto de tocar, abraçar e tal. E eu acho que, a partir daí, a gente vai ter realmente uma sociedade muito mais fortalecida, onde a dor daquele cara... Como é que a gente é um dos maiores exportadores de alimento do mundo, Celso, e tem pessoas passando fome? Isso é inaceitável, entende? Então, enfim, eu acredito no ser humano, sabe? Acredito de verdade. Eu não acredito que existam pessoas que nasceram mais. Não acredito. Eu acredito que a vida... Enfim, a gente sabe que tem tantos... São multifatores, né? Mas eu acredito no ser humano. E eu acho que a mudança do ser humano é o que vai mudar a sociedade. Carlão, certamente que com um pequeno percentual da filosofia Ubuntu, né, nós contribuiríamos muito para um trânsito melhor. Pessoas que têm uma visão e um otimismo, como você tem, com certeza tem muito a contribuir para o trânsito. Então, você que está nos acompanhando aí, saiba que o Carlão acabou de fazer um desafio. Eu discuto com qualquer um aí que defenda que exista a indústria da multa. Com dados. Com dados. E eu discuto com qualquer um professor que me diga assim, eu não tenho como tratar o assunto trânsito dentro da sala de aula. É claro que tem, não tem tema naturalmente mais transversal do que trânsito. Dá para falar potencialmente de qualquer coisa. De matemática, geografia, história, línguas, tudo pode ser transversalizado com o trânsito. Por isso eu sou desse lado de cada, mesmo entusiasta da educação, e eu estou vendo que você é entusiasta de uma área que a maioria das pessoas é meio pessimista, né? Essa falta de fé na humanidade. A dúvida de que se é que tem jeito. Que bom, Carlão. Sucesso para ti nessa abordagem. Nós vamos aqui no Portal do Trânsito, na Tecnodata, abrir o coração e a cabeça para cada vez mais ter esses elementos, fazem parte da nossa filosofia. Se você lê a missão, visão e valores da Tecnodata, está ali essa fé nas pessoas. E eu acho que você tem razão. Eu vou pôr um temperinho um pouquinho diferente a partir de agora nas minhas argumentações sobre trânsito, que é possível fazer com esses elementos. Porque nós precisamos um pouquinho de otimismo também, né? Senão... Tem uma coisa, onde que a gente vai Celso, parar, né? eu não sei se a gente ainda está com tempo. Estamos com tempo. Eu li um livro muito interessante, que ele fala O Jogo Infinito. E ele tem uma pegada corporativa de como as empresas devem pensar, mas a gente consegue trazer para a vida da gente. Então, por exemplo, a gente falou também nos bastidores, que pela primeira vez eu resolvi emagrecer, mas não com uma meta. Eu preciso eliminar X quilos, não. Porque eliminar ou emagrecer 30 quilos é um jogo finito. Na hora que ele tem um fim, eu posso voltar a engordar, por exemplo. Jogo infinito é você dizer, eu quero emagrecer para envelhecer de forma saudável. Isso, para mim, faz uma diferença muito grande. E onde é que eu trago isso aqui para o trânsito? É que essa fé na humanidade é um jogo infinito. E eu sei que essa utopia eu não vou alcançar. Mas o jogo infinito é mais sobre o trajeto, o caminho do que a chegada. Então, se eu achar que a realidade do trânsito, que pessoas vão morrer menos, que isso vai acontecer e eu vou conseguir olhar, eu vou desanimar. Porque certamente isso não vai acontecer. Mas, tá,
Beleza. A utopia, eu posso não alcançá-la, como dizia o ilustre Eduardo Galeano, né? Para que serve a utopia? Para que eu nunca deixe de caminhar. Mas se eu focar na jornada, aí sim, eu fiz o melhor dentro das condições que eu tinha. Até que existam condições melhores para fazer melhor ainda, como diz o mestre Cortella. E é nesta caminhada que nós trazemos sempre que possível esses ilustres participantes aqui dos quadros do Portal do Trânsito. Carlão, um privilégio te receber aqui. Te desejo todo o sucesso aí, cada vez mais no teu canal, Manual do Trânsito. Vou me aconselhar com a tua esposa, que eu sei que ela tem muito a ver com o sucesso do teu canal. Bastante. Viu? Você é um privilegiado de ter em casa, né, as soluções e o apoio aí para todo esse sucesso. E não é à toa que você é reconhecido e respeitado no Brasil inteiro. Para nós é um privilégio recebê-lo, tê-lo como colaborador do portal. Eu sei que você se sente assim, né? E nós cada vez mais. Queria dizer a todos que estão nos acompanhando que esse quadro ligeiramente diferente, né, uma pegada aqui de podcast e tal, é muito das ideias do Joel Dewis e do Adriel Graff, que fazem parte da nossa equipe. A Mariana Chervonka, que você já conhece, jornalista do portal, também tem nos ajudado muito. E eu fico nessas novas ideias, né? Tá todo mundo com a cabeça fervendo em como trazer um formato ligeiramente diferente, dá um pouco mais desse ar fresco. E eu fiquei muito contente que hoje você conheceu César Bruns, meu sócio, fundador da Tecnodata, diretor da Tecnodata e autor de várias dessas ideias que nos levam nessa jornada da Tecnodata Educacional e do Portal do Trânsito, ideias com as quais você se afinizou tanto. Venha sempre, Carlão, muito obrigado por participar. Eu que agradeço, Celso. Para mim é um grande prazer quando eu falei assim, Celso, estou indo para Curitiba. O que é que eu queria ouvir? Vai lá no portal gravar comigo. Então, assim, se eu não fosse convidado, eu me convidaria para estar aqui, porque é estar em casa, né? Então, quando a gente está num ambiente em que a gente pensa com pessoas que pensam parecido com a gente, para que a gente possa... É aquela coisa, né? De se eu tenho uma maçã e você tem uma, se a gente trocar, nós continuamos cada um com uma maçã, mas se a gente tem uma ideia e a gente troca, cada um fica com duas ideias, né? Então, é esse sentimento que eu saio daqui com mais... um repertório cognitivo alimentado a partir do nosso papo. Muito obrigado pelo convite e um abraço a todos. Para mim também e para os nossos espectadores do Portal do Trânsito, olha, Tecnodata e Portal do Trânsito e o professor Carlão. E parabéns aí pela equipe técnica muito competente também. Sim, não obrigado. É à toa que o portal, que a Tecnodata é grande, porque tem ali colaboradores que garantem o sucesso. Eu tenho um time feraz. Obrigado, Carlão. Tchau, pessoal. Até a próxima.